O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você tem que estar aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 12, 49 a 53. Pouca gente entende o Evangelho, esse aqui. Acho que tem gente que queria arrancar esse Evangelho para nunca escutar. É o que eu mais gosto, é esse aqui. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Jesus está falando com os discípulos. É bom saber com o que ele está falando, para entender. Aí não entende, aí disse Jesus aos seus discípulos: Pois bem, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Pode mandar o fogo. No Evangelho tem mais outras alusões ao fogo, várias. O Espírito Santo é fogo, é língua de fogo. Aí no Evangelho é Atos 2. Elias mandou fogo, Deus mandou fogo quando Elias fez o sacrifício, e Jesus vai falar de Elias. Tiago e João pediram para descer fogo do céu para matar a gente. Aí não, aí Jesus não deixou não. Mas o fogo existe no Novo Testamento e no Antigo mais ainda. Deus se manifesta pelo fogo no Antigo, que para eles era o trovão, o relâmpago, né? O raio. Para eles era a manifestação de Deus na montanha. Vamos entender que fogo é esse. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Eu também gostaria, Senhor. Toca fogo aqui na paróquia. Depois ele fala assim: devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Esse batismo aqui é a morte dele. É a morte, a cruz. Ele quer cumprir. O batismo tem o batismo mesmo, que a gente é regenerado, né? Pela água. E tem o batismo de sangue, que é a morte dele. E muitas vezes estão ligados. Em Romanos 6 está ligado a morte de Jesus com a ressurreição. Certamente está ligado. O Evangelho de João todinho está. Então, primeiro fogo, depois o batismo, que é a morte. Ele está anunciando a morte dele. Na metade do Evangelho de Lucas já está anunciando a morte. Vós pensais que eu vim trazer a paz? Não vim trazer paz não. Hoje ele fala que não vim trazer paz não, né? Pelo contrário, eu vim trazer a divisão. Só que tem que entender qual é a divisão. Não é essa divisão que acontece nas paróquias não. De fofocada, mexerico, mimimi, blá blá blá, um dos outros. Está cheio. As paróquias estão cheias. As comunidades também, viu? É só gente falando um do outro. Para mim não venha falar não, porque aí se você falar do outro eu vou chamar o outro. Aí eu vou botar os 3, eu e os 2 na minha frente. Vim trazer divisão. Aí entender qual é a divisão, né?
Daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Divisão nas famílias que ele está dizendo. Nas igrejas também. Ficarão divididos pai contra o filho, filho contra o pai, mãe contra a filha, filha contra a mãe, sogra contra a nora, nora contra a sogra. Que divisão é essa? Já tem muita divisão mesmo, porque tem briga aí direto nas famílias. Até se matam às vezes, né? Mas não é essa que ele está falando, não. Está falando da fé. Numa casa tem um católico, tem um crente, tem um macumbeiro e tem um espírita, é melhor pedir para morrer. Que eu vou dizer uma coisa dessa, né? Viver numa casa dessa é uma divisão total. Total. Pode estar até ali, conversar, bom dia, boa noite, não sei o que, comer, almoçar, mas é uma divisão total. Quem é católico, a fé católica não se mistura com essas fés aí, não. Se é que tem fé nesse negócio aí. Não se mistura com protestante, nem com espírita, nem com macumbeiro, nunca. Ainda tem um bocado de falsa doutrina hoje em dia. É reiki, é haiki, é não sei o quê. Inventando coisa, moda, modismo. Então essa divisão. A divisão também que nem quem não tem fé, a divisão é da fé. Quem não tem fé, como é que vai conversar? E às vezes não tem fé, não tem nada de igreja, começa a criticar a igreja. Vai estudar, vai se converter primeiro para falar da igreja, né? Então essa divisão é essa aí. Às vezes dentro da igreja também, né? Claro que todo mundo aqui tem fé, ou deveria ter. Aqui acontece outras coisas. A divisão aqui é um querendo mandar no outro, né? Que foi outro evangelho. Então essa divisão aqui é a fé. Impossível a convivência na fé quando se tem outra religião. Impossível. Primeira leitura da carta aos Efésios. Nós estamos lendo a carta aos Efésios. É bom ler em casa. Eu não sei porque, né? Não sei, quem não lê perde tempo. Vai ficar vindo para a igreja só para escutar. Eu não sei o que custa ficar 5 minutos lendo, né? Ou escutando. O YouTube tem muita gente que fala da palavra, né? Leitura da carta de Paulo aos Efésios, né? Antes de vir para a missa tem que se preparar a missa e se preparar para a missa. Não é ficar fazendo tudo, faz, depois corre para a missa. Eu não entendo. Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai. Eu também, mas só diante do Pai. E de Jesus, com o Espírito Santo, certamente, né? Diante de um ser humano, eu mesmo não. Não dobro, não. Ser humano, né? Muita gente dobrando aí para receber favor, né? De quem toda e qualquer família recebe seu nome. Nós somos filhos de Deus, os batizados. Quem não é batizado não é filho de Deus, não, é só criatura de Deus. No céu e sobre a terra. Ou seja, Deus domina tudo. Por isso que eu digo sempre, vai ter medo de quê? Se Deus domina tudo. Que Ele vos conceda, nos vai conceder, nos vai dar, segundo a riqueza da sua glória. Ele está na glória, Ele é a glória, e Jesus retornou à glória que Ele tinha desde o início. Sedes robustecidos por seu Espírito. Nós temos que ser fortalecidos pelo e no Espírito, segundo o homem interior. Dentro, não é fora não. Só que a maioria dos católicos, cristãos, sei lá o que, 90%, 99% só vive para fora. Eu não entendo. Se tu diz que é cristão e católico, passe todo dia pelo menos 3 horas rezando, senão não é. É invenção. Católico meia boca, tem um bocado. Sou católico, reza, não sei o que, começa a gaguejar, né? É o homem interior. Como é que se fortalece o homem interior? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Eu falo isso aqui há 9 anos. Os 7 passos da confraria. Vamos analisar, sabe que vem. Então, via missa, certamente, que é o mais importante. Mas não é só via missa, não. É confessar,
não pode comungar se está em pecado mortal. Agora, porque vem para a missa, acha que não tem mais pecado. Primeiro pecado. Achar que não tem pecado, você está pecando contra o Espírito Santo. Você vai direitinho para o bichinho, lá embaixo. Porque todo mundo precisa de confissão. Como é que você não precisa? Ó Maria, que não pecou, e Jesus. Que ele faça habitar pela fé. Aí essa leitura tem que ver com o Evangelho, porque o Evangelho também é a fé. Que ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações. Então, como é que o Cristo habita pela fé? Quando a gente crê, e não adianta só dizer não, eu creio, que o Satanás pode dizer também, né? Se for só falando, blá, blá, blá. Se diz que crê, viva. Senão você não crê, você está inventando. Que ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações, que é o homem interior que ele falou. Que estejais enraizados e fundados no amor, caridade. Então aqui tem o Espírito Santo, esperança, tem a fé e tem a caridade. As três virtudes teologais. Maior qual é a caridade? A fé é só para cá, a esperança é só para cá. Lá no céu não tem nem fé nem esperança, lá no céu só tem caridade. Agora a caridade não é um sentimento bobo não, que eu já falei várias vezes aqui. Caridade é fazer a vontade do Pai. É dar a vida pelos outros, segundo a vontade do Pai. Pronto, a caridade se manifesta em obras. Porque tanto faz sentir ou não sentir. Tem gente que diz, eu não estou me sentindo bem, eu não vou para a missa. Agora eu estou me sentindo, eu vou. Não tem nada a ver isso. Sentir não interessa não. Você vem para a missa de qualquer jeito, sentindo bem ou não. Se não sentir bem, mais motivo ainda para vir, né? Eu não vou rezar não, que eu não estou me sentindo. Agora pronto, a oração tem a ver com o sentimento. Aonde que tem? Jesus, na maior angústia dele, foi quando ele rezou com mais força, no Getsemane e na cruz. Se for esperar só quando estiver bem para rezar, não vai rezar nunca. Tereis assim a capacidade de compreender, Paulo fala em compreensão, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, a altura, profundidade, largura, comprimento dos mistérios de Deus, de Cristo. O grande mistério de Deus é Cristo. E conhecer o amor de Cristo. Conhecer não é só mental, não. Conhecer é uma experiência concreta que se manifesta na vida de cada dia, senão não conhece. Eu conheço a Deus, aí começa a fazer uma ruma de coisa que tem nada a ver com Deus, você não conhece de jeito nenhum, não sei nem se você quer conhecer. A fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Essa carta fala da plenitude, em grego pleroma. Deus é a plenitude de tudo. Jesus é a plenitude de tudo, o Espírito é a plenitude de tudo, e nós vamos para a plenitude, se seguir o que Deus diz, Jesus fala. Senão não vai. Aí ele vai fazer depois uma doxologia. Aquele que tudo pode realizar superabundantemente. Só quem pode realizar tudo com muita abundância é Deus. Que Cristo é Deus e o Espírito é Deus. E muito mais do que nós pedimos ou concebemos, muito mais do que eu preciso, Ele faz. E cujo poder atua em nós, o Cristo que Paulo anuncia é poder, não é só sabedoria humana. A Ele a glória, falei em doxologia, doxologia é glória, em grego. Glória ao Pai, ao Filho, isso é doxologia. E normalmente a nossa doxologia é para a Trindade, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Na igreja, em Jesus Cristo, a gente se salva pela igreja, através da igreja. A única igreja que tem a plenitude da salvação é a igreja católica, nenhuma outra tem. A outra tem uma coisinha assim de salvação, semente, né? Mas plenitude só, plenitude, pleroma, só a igreja católica. Na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre, amém. Né? Desde o início até o final, a glória, a plenitude da revelação se manifestou na igreja desde que Jesus fundou a igreja, mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo sempre.
porque eles são a glória, né? A glória, não só a glória se manifesta neles, mas eles são a glória, né? O Pai é glória, o Filho é glória e o Espírito Santo é glória. Pois bem, essa leitura, essa palavra que a gente deveria ler todo dia, e não se... A gente parece uns porquinhos na lama, se suja o dia todinho na lama, aí pega 10 minutos do dia para escutar a palavra de Deus para vir para a missa. Uns porquinhos. Pois desde ser porquinho, dedique mais tempo para ler a palavra de Deus. Não dedica, aí se enche de coisa, meu Deus, de preocupação, disso, né? Claro, você passa o dia todo se preocupando, você quer se encher de quê? De Deus? Mas não vai se encher nunca. Nunca. Aí depois vem, vai, padre, não sei o que, eu estou assim. Você devia estar, era pior. É o que eu vou dizer. Não procurou, não foi isso? Procurou, não foi a preocupação? Não procurou. Então pronto, fique preocupado. Se você deixar a preocupação, começar a botar a palavra de Deus no centro do seu dia e vir para a missa com calma todo dia, você vai ver que vai mudar. Mas não faz. São poucos os que fazem. Estou dizendo que são todos que não fazem, não, mas são pouquíssimos os que fazem. E a gente conhece pela própria vida. Começa a murmurar, começa a falar do outro, pessoa que fala demais, murmura demais, não tem vida de oração. Não tem que começar a ter vida de oração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.